dia, meus queridos, graça e paz. Em alguns instantes a gente vai estar iniciando a nossa EBD de hoje. Eu já estou aqui preparando o computador para poder acompanhar quem está com a gente. A professora Isa já está com a gente, seja bem-vinda. Também para poder copiar aqui o link para mandar o pessoal para o WhatsApp, né? Você já pode começar a convidar as pessoas para estarem com a gente. Eu vou tentando mandar aqui. Tia Rosa está com a gente também, seja bem-vinda. Vamos cantar um pouquinho? Sozinho, fica tudo montado. Violão interno. Ah, beleza. Comprar atenção assim, ó. Também, seja bem-vindo, meu irmão. O que houve? Você tá de cama? Fala pra nós aí, a gente vai estar orando por você também. Vamos cantar mais uma? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para ter.
está sofrendo angústia e dor nesse seu interior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Ah, tá, levei um susto, Humberto. Pensei que você estava enfermo. Vamos lá, queridos. Vamos estar orando para a gente estar dando início oficialmente à nossa EBD, né? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esse momento de escola bíblica dominical e pedimos, Senhor, que tu venhas de encontro aos nossos corações, tratando conosco e fazendo com que a sua palavra venha fazer morada em nós cada vez mais. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A meditação de hoje, nosso estudo de hoje, é a última lição do livro de Apocalipse, né? E o título da lição é o seguinte: a postura da igreja na expectativa da volta de Cristo. O texto básico que a gente vai estar lendo daqui a pouco é de Marcos 13, do verso 1 ao verso 27. E o versículo-chave está em 1 João 3, 2 e 3, que diz assim para nós: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Então, qual é o objetivo nosso com a lição de hoje? Alertar os crentes da grande necessidade de estarem plenamente preparados para o encontro com o Senhor. O próprio Senhor Jesus advertiu, dizendo assim: ó, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Então a gente vai estar vendo isso hoje. Bom, vamos ler aqui a introdução. O que a introdução da revista diz para nós? Olha só. Ele começa assim: para terminar essa série de lições do Apocalipse, consideremos a postura da igreja na expectativa da volta de Cristo, que deve se caracterizar pela esperança. Para os gregos, na época de Paulo, a esperança era uma figura fantasmagórica, ilusória e perigosa, que escarnecia a vida humana. Para os cristãos, a esperança era algo mais do que certo, era a convicção de que as promessas do Senhor se cumpririam, mais hoje ou mais amanhã. O Novo Testamento apresenta 3 adjetivos descritivos dessa esperança, né? Então, no Novo Testamento a gente vai estar encontrando 3 formas de ver, de entender essa esperança, né? A primeira está em 1 Pedro 1,3, você pode olhar aí na sua Bíblia, que é uma esperança
é uma viva esperança, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A segunda é uma boa esperança. Você vê isso lá em 2 Tessalonicenses 2,16, que fala assim: que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E a terceira é uma bendita esperança, está em Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, estimulado por essa viva, boa e bendita esperança, a postura da igreja se firma em 4 colunas. São 4 pilares. E nós vamos estar tentando ver esses 4 pilares hoje. Beleza? Vamos lá, o primeiro pilar que a igreja precisa ter nessa expectativa da volta do Senhor, a gente vai chamar de coluna da vigilância. Vamos lá. No sermão profético de Jesus, Jesus exorta os seus discípulos Pedro, Tiago, João e André, que lhe perguntaram em particular, assim: dize-nos quando sucederão essas coisas. Vede que ninguém vos engane, vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos 13, 3 ao 5 e o 35. A gente acabou não lendo o texto base, né? Então, antes de a gente dar continuidade, vamos ler esse texto base aqui para a gente não ficar perdido. Vamos lá. Marcos 13, do 1 ao 27, fala assim para nós: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar
da sua casa coisa alguma. E se estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditei. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, a gente vê aqui nesse sermão profético Jesus fala da importância dessa primeira coluna, que é a vigilância. Nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar ligados naquilo que há de acontecer, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Porque Jesus ele fala aqui que o crente deve ficar vigilante em 4 tempos: de tarde, meio-dia, de tarde, meia-noite, ao cantar do galho pela manhã, né? E a gente vê que Pedro vai retratar a necessidade de vigilância quando compara a iminência da volta de Cristo com a visita do ladrão em sua casa. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. 2 Pedro 3, 9, 10. Você também pode fazer uma ligação e ler Lucas 12, 34 a 48. Então, a primeira coluna que se espera do crente, né, da igreja, nessa expectativa da volta de Cristo, é a vigilância. A segunda coluna é tão importante quanto essa, e a gente tem falado disso repetidas vezes nas nossas ministrações aqui na igreja, né? É a coluna da santidade. Você vê o seguinte: Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz que Deus não nos chamou para a impureza, né, e sim para a santificação, e trabalhando a vida da igreja como esposa, quer que seja o quê? Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isto daí é o quê? Isso aí é a igreja gloriosa, é a igreja separada para o Senhor. Seja bem-vinda, mãe. Minha mãe acabou de entrar também. Então, essa igreja separada para o Senhor. Uma igreja, além de ser uma igreja vigilante, é uma igreja que se separa para o Senhor. É uma igreja que se prepara para fazer as coisas de Deus do jeito que Deus quer, do jeito que Ele espera de nós. Tá bom? E a gente entra na terceira coluna. Essa terceira coluna é a coluna do trabalho, né? Em Lucas 19, 11 a 27, a gente vai ver a parábola das 10 minas. Jesus ele usa a expressão que é muito significativa, né? E fala assim: negociai até que eu volte. A doutrina da segunda vinda de Cristo não pode ficar apenas no campo da especulação, tá? A gente não pode ficar só especulando, a gente tem que se preparar. Ela precisa levar o crente a um trabalho, né? Esse verbo negociar aqui, conforme está escrito na palavra, sugere 3 coisas para nós.
um trabalho com propósito, né? Atos 1:8 fala, papai também está com a gente, seja bem-vindo, pai. Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, é um trabalho com propósito, um propósito de você ser o quê? Testemunha do Senhor. Você, além de ser coluna vigilante, coluna de vigilância, coluna de santidade, você precisa ser coluna de trabalho, onde você vai estar trabalhando para o Senhor com propósito. Em Mateus 24:14, já nos sugere uma outra coisa, nos sugere um trabalho abrangente, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então, para que se cumpra esse propósito da segunda vinda, nós precisamos espalhar o evangelho, nós precisamos alargar as nossas tendas e fazer com que a palavra do Senhor seja espalhada para todo canto. E por último, a gente vê também em Mateus 13:8, sugerindo para nós que esse trabalho precisa ser um trabalho frutífero, né? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. O que é isso? Nosso trabalho precisa ser frutífero, precisa ter resultados, precisa ter frutos, nós precisamos alcançar vidas, né? Então, essa coluna do trabalho mostra para nós a importância da gente estar fazendo a nossa parte, que é vigiar, que é se separar, ter uma vida de santidade e uma vida de trabalho, para que a vinda do Senhor, a volta do Senhor possa acontecer logo, né? Os crentes de Tessalônica foram repreendidos por Paulo quando guardaram suas ferramentas de trabalho na expectativa iminente da volta de Cristo, né? Olha o que o texto fala: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Finalmente, o próprio Cristo afirma na palavra da figueira o seguinte: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie. Marcos 13:34. Então, já temos aqui 3 colunas que a igreja do Senhor deve manter firme nessa expectativa da volta de Cristo. É a coluna da vigilância, a coluna da santidade e a coluna do trabalho. E a quarta e última coluna é a coluna da contemplação, né? Olha o que o autor da revista fala pra gente. Infelizmente, a agitação do final de um milênio e início de outro tem roubado da igreja a bênção da contemplação. A teologia da pós-modernidade é ativista, é coreográfica, é show. A teologia de Marta e não de Maria. Precisamos resgatar o culto solene e de contemplação da santidade de Deus. Paulo, no texto de Colossenses 3, de 1 a 4, usa 2 expressões significativas que ilustram bem a necessidade da contemplação. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, né? Então nós não podemos esquecer, queridos, que o céu é a nossa morada final e eterna, né? É a casa do Pai, onde Jesus está à sua direita intercedendo por nós, né? A gente vai ver também que o profeta Isaías mudou sua postura de profeta depois que contemplou o Senhor, né? Em alto e sublime trono. A igreja precisa saber que o seu reino não é deste mundo. Aqui ela é apenas um povo peregrino. A nossa cidade está no céu. Davi, no Salmo 23, começa com pastos verdejantes e águas de descanso, mas termina com: habitarei na casa do Senhor para sempre. Então nós precisamos ter essa coluna firme. A gente precisa estar contemplando nosso Senhor, contemplando aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz
por nós. Tá? Então, concluindo a nossa lição, o nosso estudo, semana que vem a gente vai ver o que a gente vai começar a trabalhar, né? E você vai ficar sabendo, a gente vai estar te avisando. Então a gente finaliza dizendo assim: a esperança sem vigilância, sem santidade, sem trabalho, sem contemplação, não é esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é certeza. Jeremias, em suas Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 24, relaciona 3 coisas que podem desenvolver a esperança. A misericórdia de Deus, quando diz assim: as suas misericórdias não têm fim. A fidelidade de Deus, quando ele fala: grande é a tua fidelidade. E a suficiência de Deus: a minha porção é o Senhor. Querido, que nós possamos, como igreja de Cristo, como discípulos de Cristo, ter essa postura como igreja, na expectativa da volta do Senhor, uma postura de esperança, com esses 4 pilares, essas 4 colunas bem presentes em nós, que é a coluna da vigilância, da santidade, do trabalho e da contemplação. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter essas 4 colunas em nós e viver a esperança do Senhor. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Já já a gente vai estar postando o nosso EBD também no canal do YouTube para todo mundo poder acessar também, tá? E a gente faz um pedido para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da igreja, você vai encontrar assim, primeira IEC de Rondonópolis e o ISB. Você procura lá no YouTube, você se inscreva, ative o sininho e tal, assista lá, curte lá os nossos vídeos para a gente poder ter uma maior visibilidade como igreja, o Senhor aqui em Rondonópolis e no mundo virtual também. Tá bom? Vamos orar para a gente finalizar por hoje. Pai de amor, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Muito obrigado porque tu nos ajudaste a ter essas 17 lições durante esse período todo. E pedimos, Pai, que tu possa continuar a tratar conosco como igreja. Agora colocamos diante de ti o nosso culto de hoje à noite. Que tu possa estar recebendo o nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Finalizando também a nossa semana de oração e comemorando, fazendo um culto especial de Natal. Fica conosco, cuida de nós, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até hoje à noite. Forte abraço a todos.